Saudações, seja muito bem-vindo à Codel Arena, eu sou o Marcos Vinícius e no vídeo anterior nós falamos sobre Kind, sobre a execução de cluster Kubernetes localmente utilizando o Kind, e eu mencionei a possibilidade de utilizar o Kind para subir pods usando imagens buildadas localmente, ou seja, imagens que não estão em nenhum registry remoto, como por exemplo o hub do Docker ou o próprio AWS ECR. Mas antes de seguir com o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever para que sempre que um vídeo novo for publicado, o YouTube possa te notificar. Mas antes de começar, o que é um registry, né? Um registry ele nada mais é do que um repositório, né? Ou um composto, um conjunto de repositórios que tem como principal objetivo armazenar as imagens de container que você buildou. E aí existem basicamente dois tipos, os repositórios públicos e os repositórios privados. Como exemplo de repositório privado, a gente tem aí a AWS ECR, e como exemplo de repositório público e também privado tem o hub do Docker. O hub do Docker permite que, assim como o GitHub, que você faça o push de imagens buildadas localmente de forma gratuita. Óbvio, essas imagens vão ficar públicas. Caso você tenha interesse em manter suas imagens privadas para que só membros da sua organização, somente as suas aplicações internas possam utilizar, possam ter acesso a essas imagens, aí você vai pagar ali para o hub do Docker para ter essas imagens ainda no hub do Docker, só que agora privadas. E um repositório de imagem de container, ele é muito semelhante à ideia de um repositório de código, como a gente tem, por exemplo, o GitHub. Sempre que eu faço um git push no meu código, eu estou mandando o meu código gerado localmente, né, versionado localmente, para um repositório remoto, que nesse caso, por exemplo, pode ser o GitHub, o GitLab, o Bitbucket. E uma imagem buildada localmente, ela é um artefato, né, que contém ali a sua aplicação, que você pode utilizar aí para deployar em alguma plataforma de nuvem ou até usando o próprio Kubernetes, que é o que a gente vai fazer aqui. E essa imagem, que é o artefato final, ela é também hospedada num repositório. Só que esse repositório ele é chamado de registry. Então, hoje eu vou te ensinar a utilizar um registry local, ou seja, você não vai precisar enviar suas imagens para um repositório remoto para então poder utilizar elas dentro de um cluster local criado com Kind. A gente vai aprender como fazer isso aqui na prática. Então, se você, de novo, não se inscreveu, não deixe de se inscrever e bora pro vídeo. Bom, eu estou aqui já no meu projeto, eu criei um projeto chamado Kind Registry e aqui no terminal eu já tenho o Kind Registry aberto, tá? Então, eu criei duas abinhas aqui de terminal para a gente poder desenvolver a demo do projeto aqui da videoaula. Mas eu já tenho um projeto criado. Esse é um projeto que está utilizando, obviamente, o Docker. E aqui eu tenho uma aplicação criada com Fast API. Basicamente, são 3 endpoints. Todos os dados aqui estão estáticos. Tá? Os detalhes de implementação aqui não são importantes. É uma aplicação que tem como principal objetivo demonstrar o uso desse recurso, que é o registry local, mas que já atende ao nosso propósito aqui de mostrar como funciona. Então é uma aplicação bem simples, não tem conexão com banco de dados, não tem interação com nenhum serviço externo, é uma aplicação com dados estáticos que estão sendo servidos via API. Aqui dentro eu tenho os scripts que nós vamos utilizar, então o start script ele é um script que vai startar a minha aplicação usando o vCorn no modo reload, né? Então no modo de desenvolvimento, sempre que uma alteração for feita no meu projeto, eu quero que esse projeto seja restartado e o servidor seja atualizado para mim em real time, e é ele que eu uso aqui no Docker Compose.yaml. E aqui a gente tem uma verificação de lint também, um script de lint que vai rodar algumas checagens a respeito do nosso código para verificação de estilo, né? Então eu tenho o isort, o black, backward style, flee8 e o mypy. Ok, mas isso não vem ao caso, não vai agregar muito aqui para a nossa aplicação, é só uma aplicação demo. Para produção, quando a gente fizer o deploy para produção, o meu script de start ele vai mudar, ele já não vai ter mais o reload, porque em produção não tem live reload no meu código, ok? Então eu tenho aqui uma imagem, um Docker Compose na verdade, que usa um dockerfile.dev para execução, né, para o build da minha aplicação local, e aí ele vai observar aqui uma configuração .env, que já está salvo e basicamente ela define qual que é a porta, o host e se o meu servidor vai entrar no modo debug ou não. Aqui dentro eu ainda tenho os volumes que eu criei e obviamente o próprio script de start que eu já mostrei como está configurado ali. Aqui no lint é a mesma coisa, nada de novo até aqui. E dentro do Dockerfile, que é o arquivo que a gente vai utilizar para fazer o build da imagem final, que nós vamos utilizar lá no app deployment, no deployment do Kubernetes, eu já tenho aqui todas as otimizações para produção
implementadas. Então essa é uma imagem que você pode utilizar para levar para produção. Então a gente já não está aqui, por exemplo, usando o usuário root, nós já estamos aqui utilizando o requirements.txt, que é um export do Poiter, enfim. Então a gente já tem algumas boas práticas sendo aplicadas no design dessa receita, né, de Dockerfile. Você pode conferir com mais detalhes, eu vou deixar isso aqui disponível no GitHub, mas por hora o que interessa é isso dentro da aplicação, ok? Bom, como funciona, na verdade, a ideia de um repositório local, né, para que o Kind possa utilizar esse repositório? Aqui eu tenho o site do Docker Hub e aqui eu acessei uma imagem chamada registry. O que acontece? O remoto, que é o hub do Docker, que é inclusive onde a gente está aqui agora, ele é uma aplicação, de novo, remoto, né, um repositório remoto. Para que você tenha um repositório local na sua máquina, o Docker disponibiliza uma imagem chamada registry que você pode utilizar para subir esse serviço de registro de imagens localmente, como um container Docker, e aí você pode fazer o push para esse container, como se fosse o seu serviço de imagens, mas aí ele está local, já não é mais um repositório remoto. Atualmente vão existir diversas soluções para execução de cluster Kubernetes localmente. Então tem o MicroK8s, o K3D, olha só que difícil, o K3D, a gente tem também o Minikube e o Kind, que foi o que nós utilizamos inclusive no último vídeo para levantar um cluster. E todas essas soluções elas já suportam o uso de registry local. No entanto, para que seja possível recuperar uma imagem que só existe no seu computador, você vai precisar de um servidor de registro de imagem local e para isso nós vamos utilizar esse container, essa imagem base disponibilizada pelo próprio Docker. Então, para isso, a gente vai utilizar essa imagem e isso já vai habilitar a nossa máquina a consumir essas imagens direto desse container ao invés de usar um repositório remoto. Nosso repositório remoto vai ser um container em execução dentro do Docker. O Docker criou essa imagem para esse propósito, então a gente já consegue fazer isso, certo? O push dessas imagens que a gente vai buildar localmente aqui, ele vai ser feito para esse container. Então esse container vai receber essas imagens. Mas ainda que eu tenha esse container de pé e eu consiga fazer o push das minhas imagens buildadas localmente para dentro desse container, ainda assim eu não tenho habilitado o registry para ser utilizado no meu cluster K8s. Por quê? Porque apesar de soluções como o Kind já oferecerem suporte ao registro de imagens local, eu vou precisar adicionar uma configuração extra para o meu cluster para habilitar esse recurso. Porque mesmo que seja utilizando o Kind, né, ainda que a gente esteja utilizando o Kind, eu estou rodando Kubernetes. E aí se o Kubernetes não aceitar o registro de imagens local, por quê? Porque o registro de imagens local ele não é seguro. Então a política de segurança do Kubernetes vai bloquear esse acesso. E aí, para permitir esse acesso a um repositório de imagens local e inseguro, né, utilizando ali o protocolo HTTP, eu vou precisar adicionar uma configuração extra, e essa configuração extra já foi definida pelo próprio Kubernetes aqui na CAP 1755, que padroniza a comunicação com registros de imagem local. Bom, então, antes de mais nada, eu vou executar aqui um Docker PS, e aí você vai ver que eu não tenho nenhum container de pé. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar um container, subir um container, que vai ser o nosso registry, né? o nosso registro de imagens. Para isso a gente pode fazer aqui um docker run, -d, -p500, olha, eu já tenho isso aqui pronto. Então, eu passo aqui um deattached, a porta 5000, e o name aqui eu estou chamando de kind registry. A imagem é aquela imagem que eu já mostrei para você antes, que é a imagem registry, e eu estou pegando aqui a versão 2 dessa imagem. Quando eu fizer isso, ele vai fazer o pooling da imagem e logo na sequência ele já vai startar o container para mim. Bom, já fez aqui o pool da imagem, já startou o container, eu vou fazer aqui um docker ps. Eu já tenho aqui o meu container de pé. Você vai ver que ele está atendendo aqui na porta 5000. Então, memoriza essa porta, porque é a porta que nós vamos utilizar ao longo de todos os exemplos que nós vamos trabalhar aqui, né? Toda a configuração vai girar em torno dessa porta. Caso você queira variar a porta aí é só alterar nos lugares onde a gente faz a referência à porta 5000, você pode alterar aí para a porta desejada, ok? Bom, o registry já está criado. O meu próximo passo aqui seria, então, criar o meu cluster, né, com o Kind. No Kind nós já aprendemos no último vídeo como criar, eu estou passando aqui uma configuração adicional.
Essa configuração de K8s, ela já está toda separadinha numa pastinha aqui dentro do projeto. Eu tenho aqui cluster e eu tenho o kind config. O que tem de diferente aqui? No kind config, eu preciso habilitar o registro local no containerd. Então, para isso, eu passo essa configuraçãozinha adicional aqui dentro das configurações do kind. E aqui um outro ponto importante é que, de novo, eu estou fazendo mapeamento de portas, que nós também vimos no vídeo passado, pegando a porta do meu container, que é 32.000, e recebendo no meu localhost na porta 80, para que a gente consiga acessar a nossa API. E aqui, ao invés de subir 3 workers, como nós fizemos no exemplo anterior, aqui a gente vai startar com um único worker, utilizando o processo TCP. Bom, cluster criado, eu posso vir aqui um kubectl current context, então já estou com o kind configurado aqui. E para ver os nossos workers, nós podemos vir aqui e executar um docker ps. Então, olha só, eu já tenho o meu registro de pé, eu tenho aqui os dois containers, que são os containers do kind de pé, um com o meu worker e o outro com o control plane, com o nome que nós setamos lá na configuração, que é o nome local. E aqui o mapeamento de portas para 32.000, conforme configuração dada. E aqui ainda eu posso fazer um docker network ls, e nós vamos ver que toda vez que eu crio um cluster usando o kind, ele cria para mim uma network que ele vai utilizar com todos esses containers que são levantados como workers para o cluster. Esse aqui é a nossa network. E aí o próximo passo aqui eu já tenho o meu kind configurado, né? Eu tenho o meu kind configurado e eu tenho o meu container que vai servir como registro de imagens em execução. No entanto, eu preciso ainda adicionar o meu registro, né, o meu container, o kind registry que nós acabamos de criar, a mesma network do kind, porque senão o kind não vai conseguir enxergar o nosso registry local, logo ele não vai conseguir fazer o pooling das imagens e logo a gente não vai conseguir subir a nossa aplicação. Então, eu preciso trazer ele para dentro da rede do kind. Se a gente quiser aqui, para fim de curiosidade, podemos fazer aqui um docker inspect format, e aqui eu vou pegar só as networks do kind registry, que é o nome do nosso container, que está em execução o repositório de imagens, e aqui ele vai me mostrar que ele está na rede bridge, né? Ele vai estar numa rede padrão aqui do próprio Docker. O próximo passo aqui, então, é fazer um Docker network connect. Então, eu vou conectar à rede kind o meu container kind registry. Quando eu fizer isso aqui, ele já vai fazer a conexão. Se eu voltar a executar aquele comando aqui, você vai ver que ele vai mudar a network a qual ele está conectado aqui agora. Então, olha só, aqui a network, o network ID é o E1, E5 e é o mesmo ID aqui da nossa network do kind, ok? Bom, com isso feito, o próximo passo agora que nós podemos fazer é configurar o local registry diretamente no K8s. Então lembra que eu falei que nós precisamos adicionar uma configuração dentro do Kubernetes para habilitar o uso de container registry local pelo protocolo HTTP, que é um protocolo inseguro. O Kubernetes já tem aquela cap, né, que eu mostrei no começo do vídeo, mas eu não mostrei qual que é a receita. A receita, até esse momento aqui do hosting, ela é uma receita padrão, é um config map padrão. Até aqui vai ser invariável para qualquer ferramenta, para qualquer solução que você estiver usando de execução, né, de cluster Kubernetes localmente. Isso é uma especificação do próprio Kubernetes. O que vai variar é a partir desses dois pontos aqui, que são configurações inerentes à ferramenta que você está utilizando. No caso do kind, eu preciso passar aqui qual que é o host e a porta, então é o localhost porta 5000, lembra lá do começo do vídeo quando nós criamos o container, eu falei que a porta 5000 é a porta que nós vamos utilizar para fazer conexão com o nosso repositório local. Algumas soluções, elas vão abstrair toda essa configuração para você. Então, Minikube abstrai muito dessa configuração para você. No entanto, aqui a configuração no kind é bem simples, é basicamente setar essa especificação aqui de config map e dar um apply nela lá no Kubernetes. Para isso, eu vou copiar aqui, é o relative path, e vou vir aqui no terminal, fazer um kubectl apply -f, vou dar um apply nesse config map, posso vir aqui kubectl get config map -n kube public.
Então olha só, você vai ver que ele já aplicou para mim aqui o config map e o config map já está configurado. Essa simples configuração já habilita o uso de um registry local pelo Kubernetes. Então a nossa aplicação ela já está pronta para buildar. Tudo que eu preciso fazer aqui agora é um docker build, um processo normal de build da imagem. E aí eu vou subir aqui, ó, eu vou taguear ela com a versão 0.1.0-dev, utilizando aqui o nosso Dockerfile que já está na raiz do projeto. E aqui eu estou chamando essa imagem de KR. Vou fazer o build dessa imagem, ele vai buildar aqui para mim a imagem baseada na minha especificação lá do Dockerfile. Muito bem, a imagem está buildada, então se eu vir aqui a um Docker Images, nós vamos ver que eu já tenho aqui a minha imagem buildada com a tag de 0.1.0-dev, então já gerou a imagem para mim. O próximo passo é enviar essa imagem para o repositório remoto que a gente vai utilizar. Eu não vou enviar ainda e eu vou mostrar para você o que acontece quando eu tento dar um apply nas minhas receitas do Kubernetes. Aqui eu já tenho as receitas dessa aplicação criadas, então eu tenho um config map que basicamente define qual que é o server, o host e se o debug está habilitado ou não. São aquelas mesmas configurações que nós temos no .env. E aqui, quando eu não especifico o namespace, por padrão ele vai para o namespace default. E tudo bem, é exatamente isso que eu quero. Então já está aqui criado, eu chamei esse config map de kr-config map, que é o kind registry, que é o nome do nosso projeto. E aqui eu tenho a minha configuração de deployment. Bom, se você não sabe o que é um config map, um service ou um deployment, fica tranquilo que vai vir muito conteúdo ainda aqui para a Codera Arena a respeito dessas entidades dentro do Kubernetes, mas por hora você já consegue entender mais ou menos como funciona, porque são meras definições YAML e não é tão difícil assim. Bom, aqui eu tenho um deployment chamado KR Deployment, eu estou subindo uma única réplica da minha aplicação aqui e ele tem algumas tags, algumas labels que eu adicionei. Uma delas é o tier, para dizer que é uma aplicação do tipo back-end, e aqui o nome da minha aplicação, que é o KR App. Aqui dentro eu tenho a especificação do container, e olha só aqui. Aqui eu tenho exatamente o mesmo nome de imagem que nós buildamos agora há pouco. Então aquele nome que eu gerei de imagem, a versão, é o mesmo nome que está configurado aqui. E aí aqui eu passo a tag que eu estou utilizando, qual que é a tag que eu vou usar dessa imagem. Localmente isso é muito válido, porque sempre que eu fizer uma alteração eu posso gerar uma tag nova, só alterar aqui, dar um apply nesse web deployment que ele atualiza os pods para você dentro do Kubernetes. Isso é muito legal para teste. Aqui o container port é 8080 e como config map eu estou utilizando como mapa de configurações, eu estou utilizando uma referência para o config map que nós já criamos, que é o KR config map. E aqui eu tenho a especificação do service. De novo, ele tem uma definição aqui do tipo node port e eu estou olhando como alvo dos meus containers, eu estou olhando a porta 8080. Então ele tem aqui um selector que vai dizer, olha, eu quero saber quais são os parâmetros que eu devo olhar para saber quais são os pods que eu devo direcionar tráfego. E aí ele vai verificar aqui os pods que contêm essa app e esse tier. No nosso caso, a gente só tem um web deployment, só vai ter um pod e ele vai encontrar esse pod. E quando ele encontrar esse pod, a porta-alvo desse pod, a porta que esse container está respondendo é a porta 8080. E aqui o service vai responder na porta 80 apenas, ok? Então está aqui o nosso service, ele já está aqui com o nome de KR Service, tudo que a gente precisa fazer é dar um apply nesses caras. Você vai ver que eu vou dar um apply, mas essas receitas elas não vão ser aplicadas. Vamos ver o que vai acontecer aqui na prática. Eu vou pegar aqui um copy relative path, vou fazer aqui um k apply -f. E aqui ao invés do deployment, eu já vou passar aqui primeiro o config map. Depois eu vou aplicar o deployment. E por último, eu vou aplicar o service. Aqui no Kubernetes eu posso fazer um kubectl get pods -l app. E aqui a gente vai ter um kr app. Você vai ver que ele está trazendo para mim aqui, ó, ele já deu erro. Então que erro que é esse aqui? É um erro de pool de imagens. Ele não consegue baixar essa imagem porque essa imagem não existe no registry que eu estou passando aqui para o meu web deployment. O que ele está tentando fazer? Está tentando bater nesse host procurando por essa imagem com essa tag, só que esse host ele ainda não está, ele apesar de estar respondendo, essa imagem é uma imagem que não existe, Então o host já está respondendo, o registry já está atendendo
a requisição da imagem, mas a minha imagem não existe lá, porque eu ainda não fiz o push dessa imagem. Aqui eu posso vir ainda kubectl get services -l app igual a kr app. Então você vai ver que o service já está de pé e ele já está respondendo na porta 80, e eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa com get. Pronto, então o get config map ele já trouxe aqui para mim o nosso config map que foi configurado agora há pouco. Bom, como é que eu faço para corrigir isso? Eu já tenho a imagem localmente, então tudo que eu preciso fazer é um docker push, e aí eu faço o push dessa imagem que nós acabamos de criar e digo qual que é a tag. Eu informo aqui qual que é a tag que eu quero fazer o envio para esse repositório, para esse registry local. Ele vai fazer o push, vai ser bem rápido porque está local. Push feito, eu vou vir aqui fazer um watch kubectl get pods -l app igual kr app. Então o watch ele é um utilitário de linha de comando que me permite executar comandos em loop, né, a cada intervalo de tempo, que o padrão aqui do watch é a cada 2 segundos. Se você tiver no Mac, é um homebrew install watch, bem simples. E aqui ele vai mostrar em real time como é que está o meu deployment. Eu vou vir aqui no kind, na outra abinha, e vou dar um kubectl apply -f app deployment. Antes de dar um apply, eu vou dar um delete. Vamos fazer um delete nele. Você vai ver que aqui já não vai aparecer mais nada, não encontrou nenhum recurso, e agora eu posso vir aqui e fazer o apply. Olha só, ele vai começar a criar o container aqui, e aqui, nesse ponto, ele já deve conseguir levantar o nosso pod com sucesso, porque a imagem já foi enviada para o nosso registry local. Já está running, tá? Então já está running aqui. Eu vou vir aqui no Insomnia, eu já tenho os endpoints mapeados. O primeiro endpoint é um endpoint que responde por /items, então ele me devolve uma lista de itens estáticos. Eu tenho aqui query params que eu posso usar para definir o limite e o offset para fazer paginação. Ele tem 6 itens, então poderia vir aqui e definir 6 itens. Poderia definir aqui 2 itens, página 2, que já funcionaria, ok? Já está tudo funcionando certinho. Eu tenho aqui um outro endpoint que responde para o usersme, ele me devolve um usuário padrão, e eu tenho um outro endpoint que me devolve um usuário baseado no ID. Ou seja, a nossa API já está respondendo, o nosso container registry foi criado com sucesso, nós conseguimos enviar a imagem para ele, e aí a partir disso aqui é só você criar novos deployments, fazer o build de novas imagens, subir essas imagens dentro desse registry local e aplicar as configurações, enfim, as suas especificações do Kubernetes, ok? Esse projeto ele vai estar disponível no GitHub para você consultar. É simples assim. Então, subir um repositório, um registry local é muito simples, e executar esse código, né, localmente aqui no cluster criado com Kind é muito simples. Você não precisa ter um repositório remoto. Então, principalmente se você estiver estudando, usando o Kind para estudar, você não vai ter aí um repositório, e talvez até fique um pouco sem graça, fica até um pouco mais difícil de você estudar enviando imagens direto para o Hub, porque aí você evita essa conexão com a rede, enfim, evita fazer essa chamada direto para o Hub do Docker, ok? E ainda está sujeito às políticas de versionamento do próprio Hub do Docker. Agora já não tem mais desculpa para você aprender Kubernetes, você já tem aí um setup completo de Kubernetes local para rodar direto na sua máquina. A gente viu no primeiro vídeo como que seria a configuração de um cluster. Eu te ensinei a levantar um cluster, expor uma porta localmente, aplicar ali configuração que define mais de um worker, se você quiser trabalhar com múltiplos workers. Aqui nesse segundo vídeo nós aprendemos como utilizar um registry local para fazer o uso de imagens buildadas diretamente na sua máquina de forma muito simples. Em pouquíssimos passos a gente já conseguiu fazer isso aqui. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu com esse vídeo, se você achou que mereceu esse material, então eu te peço que você deixe o seu gostei, que você dê o seu like no vídeo. E se você achar que o conteúdo não foi tão bom assim, então por favor deixa nos comentários a sua opinião, como que a gente pode melhorar para trazer conteúdos melhores e num próximo vídeo, quem sabe, alcançar o teu gostei. Bom, eu te deixo um forte abraço, ainda vai vir muito conteúdo de Kubernetes por canal. Forte abraço e até a próxima. Valeu!